Então, pessoal, gostando da sequência até aqui? Vamos olhar, nos outros vídeos a gente viu então que não tem diferença comparativa entre a performance de quem come e de quem não come carne, tá bom? Entre uma dieta vegetariana, uma dieta que tenha animais e derivados, como dietas onívoras ou ovo-lacto-vegetarianas. Bom, vamos olhar então para o que as grandes entidades recomendam, né, como fatores nutricionais para a performance atlética, como por exemplo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Olha, de carboidrato, de 6 a 10 gramas por quilo. Se eu pegar uma pessoa, por exemplo, de 80 quilos e colocar 10 gramas de carboidrato, dá 800 gramas de carboidrato. Se eu tiver uma média aqui, 100 gramas de alimento, dá mais ou menos 30, 35 no máximo gramas de carboidrato, quanto que esse cara vai ter que comer para comer 800 gramas de carboidrato, tá bom? Então, ou seja, é 1,5 kg de comida. Então, a gente é bastante carboidrato. Bom, recomendações de proteína de 1,2 a 1,7 e a gordura de 20 a 35%, mas geralmente não recomenda-se comer abaixo de 20%, tá bom? Então as entidades recomendam que você coma os 3 macronutrientes, que a restrição extrema calórica, se eu diminuir demais a caloria, ou se eu eliminar um grupo de alimentos, por exemplo, dieta cetogênica, dieta low carb, mas very low carb, né? Porque veja, dieta low carb é abaixo de 40%. As pessoas entendem low carb, que seria baixo carbo, com no carb, ou seja, sem carboidrato, né? E na verdade, para performance, para composição corporal, ou você come carboidrato, ou você come carboidrato, ou a sua performance física não vai ser a mesma, principalmente esportes de alta intensidade e curta duração, ou os seus músculos não vão estar repletos de glicogênio como deveriam, tá bom? Então, eliminar grupos de alimentos, né, ou alimentos de baixa densidade nutricional, você pode acabar ficando com deficiências de micronutrientes. Porque, veja, a carne ela é rica em aminoácidos, mas ela não é rica em antioxidantes. O ovo ele é rico em aminoácidos, mas ele não é rico em tantos antioxidantes, né? Então é por isso que a dieta muitas vezes tem que ser balanceada, tá? E lógico, para consultar um profissional, atletas vegetarianos, todo atleta, por ter uma demanda muito grande, às vezes ele não consegue comer tudo, né? Então tem coisas que às vezes você precisa suplementar, seja onívoro ou seja vegetariano. Então, por exemplo, aqui ó, cálcio, ferro, vitamina D, zinco, vitamina B12, né? Então para você consultar um nutricionista, ou um médico especializado, para evitar essas deficiências de micronutrientes, tá bom? Então, olha, embora a maioria dos atletas eles consigam bater ou eventualmente até excedam a quantidade de proteína, talvez eles precisem, né, porque a dieta vegetariana tem uma proporção menor um pouco de proteínas, talvez esses atletas, por terem uma demanda muito grande, pode ser que eventualmente eles precisem suplementar, mas isso precisa ser avaliado pelo profissional, tá bom? E a qualidade da proteína das plantas, de arroz, de ervilha, da soja, como ele está dizendo aqui, é suficiente, né? Desde que você promova uma variedade. Ou seja, né, eles concluem que uma dieta vegetariana é eficiente para dar suporte para os diversos parâmetros que envolvem a performance esportiva, tá? Então, esse fórum suíço, que foi feito em 2009, teve por objetivo pegar e tentar estabelecer, né, um padrão dietético, uma pirâmide alimentar para que suprisse a demanda dos atletas. E eles fizeram estimativas de gastos calóricos de diferentes modalidades, fizeram revisão da literatura e avaliação de vários planos alimentares diferentes, como por exemplo planos vegetarianos, tá bom? E viu que 97% dos casos os atletas atingem essa marca, né, de 1,6 a 1,9 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, é tranquilo em diferentes tipos alimentares que você bata a quantidade de proteínas, desde que o volume calórico seja adequado muitas vezes, né, lógico e balanceado. Então, se eu pegar, por exemplo, considerações para o fisiculturismo, né, o que ele está dizendo aqui? Olha, 25 a 30% de proteínas, 55 a 60% de carboidrato, com 15 a 20% de gorduras. Se eu quiser ganhar peso, eu tenho que suportar o gasto que eu tenho durante o dia, que é acrescido do meu treinamento, e ainda colocar um excesso calórico de 15% mais ou menos. Se eu quiser perder peso, eu tenho que pegar esse montante calórico, que é o que eu gasto durante o dia mais o que eu gasto durante o treino,
e tirar 15% para que eu promova o emagrecimento. Mais ou menos isso, tá bom? Ou seja, a composição da dieta, em termos gerais, o que ele quis dizer com isso é que a composição da dieta não precisa mudar. Basta que você adeque o volume calórico, né? E ele fala que o carboidrato pode piorar o desempenho no treino, pode perder força, né, para isso. E que talvez a proteína seja adequada para a manutenção de massa muscular e para o efeito térmico, né? Ou seja, quando a gente digere a proteína, ela gera um efeito térmico, a gente perde mais calorias, né? Ou seja, o quanto a gente pega de energia do nutriente, como por exemplo, do alimento, como por exemplo o carboidrato e a proteína gera mais esse efeito térmico. Então a gente, vamos dizer assim, a gente perde mais calorias por esse efeito térmico, então ela acaba ajudando se for, por exemplo, um processo de emagrecimento, tá? Então em atletas em preparação de contest, ou seja, aqueles atletas que estão indo lá no palco competir, talvez eu precise aumentar a demanda proteica, lembra que era 1,5 a mais ou menos 2? De 2,3 a 3,1 mais ou menos, tá? Calcula-se a proteína, coloca de 15 a 30% de gordura e o resto é carboidrato. E para você diminuir de 0,5 a 1% por semana, calcula o volume calórico, veja de 0,5 a 1% para você quanto que você precisaria reduzir calorias para perder peso por volta de 1% por semana. Tá? Então, atletas é outro departamento, não é quem vai para academia 3 vezes por semana, isso não é atleta, tá bom? Eu faço funcional 2 vezes, pilates 2 vezes e musculação 2 vezes, isso não é atleta, tá? Atleta é outro departamento. Se a gente colocar o carboidrato baixo, você pode piorar a performance provavelmente, tá bom? Se ficar muito, muito, muito baixo, né? Então o carboidrato está relacionado ao desempenho. Durante o contest, a proteína precisa estar adequada, como a gente mostrou aqui, talvez precise estar um pouquinho maior. E o carboidrato não é máximo, mas veja, lembra lá naquele outro slide que a gente colocou de 6 a 10? Aqui de 4 a 7, ou seja, tem carboidrato, mas o carboidrato não é máximo, tá? O que ajuda a segurar a massa muscular, além de proteína, é o carboidrato, né? E adianta comer muita proteína? Será que mais proteína refere mais massa muscular? Por esse estudo aqui a gente viu que não, né? Então pegaram lá homens jovens saudáveis e treinados durante 8 semanas, fizeram uma ingesta habitual como controle de 1,8 a 2 gramas por quilo de peso, né, de proteínas, e compararam usando suplemento para isso 4,4 gramas por quilo de proteína, tá? Então, 2 versus 4,4 durante 8 semanas e avaliar a composição corporal. O que eles viram? Nada. Não mudou nada, né? Não mudou o peso corporal, não mudou massa magra, não mudou o percentual de gordura, não mudou em quilos o quanto que tinha de gordura, tá bom? Então, aonde está dentro desse retângulo é para dizer, né? Porque olha, o HP é o high protein, né? Proteína alta, ou seja, todos eles comeram mais proteínas, né? Quantidade de proteína, quilocalorias por conta da proteína, quilocaloria por quilo por dia aumentou, proteína por grama por quilo por dia aumentou também. Então, assim, sim, de fato eles comeram mais proteína, isso não foi suficiente para melhorar a composição corporal. Então, consumir 5,5 vezes a recomendação diária de proteína não teve efeito na composição corporal. E outras coisas que ele não viram é se longo prazo, eventualmente uma grande quantidade de proteína como essa, teria, talvez um pouco acima, não teria tanto problema, mas talvez 4,4 já possa ter eventualmente efeitos renais, efeitos hepáticos, tá bom? O renal principalmente é porque a proteína acidifica um pouco o meio, e aí você vai precisar de coisas para tentar diminuir essa acidificação. Então uma das coisas é você pegar cálcio proveniente dos ossos para poder neutralizar isso, e cálcio no rim eventualmente você pode aumentar a chance de você ter cálculo renal se você já tiver propensão para isso, tá bom? E esse outro estudo bastante elegante também, deste ano ainda, avaliou em diferentes bases de dados, né, que acima de 1,62 gramas por quilo por dia de proteína não gerou maior aumento de massa muscular, ou seja, não adianta se entupir de proteína, você não vai utilizar isso para massa muscular. Então talvez você consumir adequadamente uma quantidade de proteína e ter um volume de carboidrato, ter um volume de gordura e você trabalhar para ganhar ou perder peso dentro do volume calórico, tá bom? Sendo uma dieta hipercalórica ou uma dieta hipocalórica. No próximo vídeo a gente vai começar a ver como é que isso funciona para
para atletas veganos e vegetarianos, tá bom? Se gostou do vídeo aí, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal e recomenda para seus amigos, tá bom? Um abraço.